Muito boa noite a todos. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo dos princípios da administração pública. Na aula passada, vimos o conceito de princípios dentro da administração pública, vimos a sua classificação e começamos o estudo dos princípios em espécie. Começamos estudando os princípios constitucionais e depois iremos estudar os princípios infraconstitucionais. Vimos também na aula passada o primeiro princípio constitucional previsto no artigo 37 da Lei Maior da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Na aula de hoje, vamos ver os demais princípios constitucionais da administração pública. O primeiro que vamos estudar é o princípio da impessoalidade e o princípio da finalidade pública. O que significa esses princípios? Esses princípios significam que a administração pública deve sempre impor ao administrado, a nós particulares, um tratamento igual, um tratamento igualitário, né? Bem como há a ideia de neutralidade dos agentes públicos. Os agentes públicos devem agir perante nós administrados de forma totalmente neutra. Então, este princípio da impessoalidade e também o princípio da finalidade pública é o princípio que impõe tratamento igualitário a todos nós particulares, a todos nós administrados, e que esses agentes públicos tenham perante os particulares uma atuação neutra. Deste conceito do princípio da impessoalidade, temos dois aspectos que devem ser estudados, devem ser entendidos por vocês, alunos. O primeiro é o princípio da igualdade de tratamento dos administrados. Ou seja, um concurso público, por exemplo, né? Todos devem ali terem a condição, de acordo com as regras do edital do concurso público, óbvio, né? Terem ali a possibilidade de prestar um concurso público. Ou seja, um concurso público não pode tirar a possibilidade do particular de prestar aquele exame para ser um funcionário público no futuro. Isso é a ideia de igualdade de tratamento, ou o respeito ao princípio da impessoalidade. A mesma situação acontece com o aspecto da neutralidade dos agentes públicos, previsto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Proíbe esse dispositivo a atuação dos agentes pautada em uma condição ali pessoal. Ou seja, vamos levar em consideração o exemplo da aplicação de um auto de infração contra uma empresa. A multa é aplicada não pelo agente, não é o agente público, não é o agente que está fiscalizando aquela empresa que vai ser o sujeito ali ativo da multa. Não, né? Quem aplica a multa, quem é o sujeito ativo da multa, é a administração pública, na qual o agente público só está ali fazendo o papel dele e representando ali a administração. Então, uma multa aplicada, o sujeito ativo nunca vai ser o agente público. O sujeito ativo daquela multa é sempre a administração pública. E o sujeito passivo daquela multa é a empresa que está sendo autuada por alguma irregularidade. Essa irregularidade pode ser tanto na área penal, na área tributária, na área trabalhista, depende da área ali de atuação da fiscalização feita pela administração pública. Dentro do princípio, também estudando o princípio da impessoalidade, também temos o princípio da finalidade pública. Esse princípio orienta que os atos administrativos a serem praticados pela administração pública devem sempre ter um objetivo previsto na lei. Por exemplo, um ato administrativo que determina o asfaltamento ou recapeamento de uma rua. Qual que é a finalidade pública? Né? O benefício da coletividade. Nunca vai ser um benefício privado, nunca vai ser um interesse
pessoal do administrador, da administração pública. Sempre que é feito alguma obra pública, sempre vai ser visando a coletividade, que é o bem jurídico protegido pelo direito administrativo. O direito administrativo estuda as regras praticadas pela administração pública para o benefício da coletividade. Aliás, este é um dos fundamentos principais do direito administrativo. É o estudo das normas jurídicas que sempre vão ali ter como escopo o benefício coletivo, ter como escopo o benefício da coletividade. Então, o princípio da impessoalidade e o princípio da finalidade é aquele princípio que impõe um tratamento igualitário a todos nós particulares, e também aquele princípio, que é o da finalidade pública, que orienta que todos os atos administrativos praticados pela administração sejam feitos com o objetivo de alcançar a coletividade, respeitando, obviamente, e sempre a lei como fonte principal do direito administrativo, como já estudamos, né? Mas sempre beneficiando e alcançando a coletividade. Isso, então, é o princípio da impessoalidade e o princípio da finalidade pública. O próximo princípio é o princípio da moralidade. Este princípio da moralidade determina que a administração pública deve sempre pautar a sua atividade pública perante nós particulares, e quando eu falo nós particulares, são todas as pessoas, né? É o professor, são os alunos, é o coordenador do curso, todos nós que estamos ali sendo administrados, né? Todos nós que estamos sendo administrados perante a administração pública. Então, sempre que eu falar administrados, ou sempre que eu falar particulares, é cada um de nós, dentro do estudo do direito administrativo. Mas voltando ao princípio da moralidade, a administração pública sempre deve pautar a sua atuação com obediência sempre à ética, à honestidade, à probidade, que a gente chama de probidade pública, à lealdade e à boa-fé. Aliás, a falta de aplicação do princípio da moralidade por parte da administração pública e por parte do administrador público, seja ele um prefeito, seja ele um governador, seja ele um presidente, tem a possibilidade de serem resolvidos esta falta de moralidade pública perante o Poder Judiciário. São chamadas ações de improbidade administrativa. Quando falta moralidade pública na atuação da administração pública, há a possibilidade de ser ajuizada uma ação de improbidade administrativa, para que este administrador responda por aquilo que ele cometeu, que é a chamada falta de probidade administrativa. Probidade vem de honestidade pública. Então, sempre que faltar ao administrador público o respeito à ética, à honestidade, à lealdade e à boa-fé, pode ter, sim, ao ajuizamento de uma ação para que seja cobrado deste administrador o respeito ao princípio da moralidade. Vejamos aqui um exemplo, né, de violação a este princípio da moralidade pública. Um prefeito, após ter sido derrotado nas eleições municipais, né, às vésperas do encerramento do seu mandato, a gente sabe que, via de regra, né, as eleições acontecem em outubro, né, e o mandato termina no final do corrente ano das eleições. E a entrega do mandato, né, ou seja, o início do próximo mandato, começa no dia 1º de janeiro. Então, um prefeito é derrotado nas eleições e, às vésperas do encerramento do seu mandato, ele promove por um decreto municipal, o congelamento de todos os IPTUs, de todas as receitas de IPTU para o ano seguinte, né? Ele não vai ser mais o prefeito no ano seguinte. A partir de 1º de janeiro, como falei, inicia o mandato
do próximo prefeito. E ele faz este decreto com o único objetivo de prejudicar o próximo prefeito, né, para que ele não consiga cumprir o seu plano de governo, porque não irá ter ali as receitas do IPTU. Lembrando que IPTU é o imposto da propriedade territorial urbana. E como imposto, vocês vão estudar isso em direito tributário, uma das modalidades de tributo, né? Os impostos não têm vinculação, então não necessariamente o dinheiro do IPTU tem que ser ali aplicado para, para o fim objetivo, criado do IPTU, né? Então, o prefeito faz por decreto esse congelamento do IPTU, reduzindo as receitas para o próximo prefeito, que vai assumir a partir de janeiro do ano seguinte das eleições, né? Mesmo que o decreto tenha legalidade, porque cumpriu ali os trâmites e cumpriu ali os requisitos da lei, não havia necessidade deste congelamento, porque o Estado, o município, né, no caso, tem a necessidade ali tem a necessidade de ter receita para cumprimento ali do seu plano de governo. Então, esta ação praticada pelo prefeito derrotado das eleições violou, sim, a moralidade pública, porque o ato de criar ali o congelamento do IPTU foi com o objetivo de, de descumprir, né, a moralidade pública e prejudicar o próximo prefeito. Não havia necessidade deste congelamento, não havia o porquê deste congelamento. E se não havia o porquê deste congelamento, né, obviamente não houve não houve o respeito pelo prefeito derrotado ao princípio da moralidade pública. E se não houve o respeito, este decreto pode sim ser anulado, né? E além disso, o prefeito que o fez este decreto de congelamento pode sim ser demandado, ou seja, pode sofrer uma ação judicial, né, de improbidade administrativa por violação ao princípio da moralidade pública. Então, este é o terceiro princípio constitucional previsto no artigo 37 da Lei Maior. O próximo princípio que vamos estudar é o princípio da publicidade pública. O princípio da publicidade, ele exige que todos os atos praticados pela administração pública deve ser dada uma ampla divulgação. Tudo que é feito pela administração deve ser divulgado, deve estar público para todo mundo, todos nós particulares, termos ciência de todos os atos praticados pela administração. Para que serve esta ampla publicidade? Para que serve essa ampla divulgação? De modo que o particular possa cumprir as determinações feitas pela administração pública ou impugná-las. Vimos que pelo sistema de controle administrativo de qualquer ato administrativo feito e publicado, né, pela administração que viole a lei, pode o particular impugná-las, e pode impugná-las perante o Poder Judiciário, pelo sistema de controle administrativo que vigora no nosso país, pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é o sistema de controle inglês, que é aplicado no nosso país. Então, o princípio da publicidade exige, né, que um ato praticado pela administração deve sempre ser publicado, deve sempre ser divulgado, e essa divulgação, via de regra, é feita pela publicidade, pela publicação no Diário Oficial. Se é um ato praticado pelo município, é publicado no Diário Oficial do Município, o DOM. Se é um ato praticado pelo Estado, Diário Oficial do Estado. Se é um ato praticado pela União, Diário Oficial da União. Naqueles estados da federação,
perdão, aqueles municípios da federação que não têm um diário municipal, um diário oficial municipal, a publicidade deste ato se dá com publicação no Diário Oficial do Estado, a qual aquele município está inserido. Então, o princípio da publicidade, né, é o princípio que determina a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, para que o particular possa cumprir as determinações ou impugnar aquela determinação feita pelo, pela administração pública. Então, ele pode impugnar, pode questionar, pode até ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário pela aplicação do sistema inglês que vigora no nosso Brasil. Então, este é o princípio da publicidade, né, previsto aí no artigo 28, né, da Lei 97/84 de 99, é um exemplo da aplicação do princípio da publicidade, e esse artigo 28 obriga que todos os interessados sejam intimados a tomar ali ciência do processo administrativo, e essa publicação se dá normalmente como publicação, como eu disse, nos diários oficiais da União, dos estados, do município. Também pode ser feita essa publicidade com uma fixação, né, daquele ato praticado na sede ali do órgão, né, ou até atualmente pode ser feita a publicidade também por intermédio da internet. Então, com isso, então, encerramos a aula de hoje com o estudo de alguns dos princípios da administração pública, princípios constitucionais da administração pública. Vimos hoje o princípio da impessoalidade, princípio da finalidade pública, princípio da moralidade e princípio da publicidade. Gostaria de pedir a todos que assistam às aulas que estão gravadas e disponibilizadas por intermédio do link durante o período de aula do Microsoft Teams. Respondo também aos questionamentos e também sempre estou à disposição de todos para esclarecimento de dúvidas. Bom estudo a todos e até uma próxima oportunidade.